Quando entrei na faculdade, na pós-graduação, eu primeiro me preocupei em aprender a teoria do equilíbrio do Yin e do Yang. Depois, técnicas anti-envelhecimento. A medicina chinesa oferece a oportunidade de você ter acesso a conhecimentos que vão te ajudar a retardar o processo de envelhecimento. Então, com esse acesso, eu pude identificar que a gente tem ciclos de envelhecimento. Homens envelhecem de 8 em 8 anos, mulheres envelhecem de 7 em 7 anos. E no final de cada dia nosso, a gente precisa guardar sempre um pouquinho de energia, porque esse pouquinho de energia, ele é aproveitado quando você vai fazer 70, 80, 90, 100 anos de idade. Quanto mais colecionamos energia, mais vivemos. Então, para você ver, eu fui numa formação em acupuntura, mas aprendi outros conhecimentos. Conhecimento de longevidade, conhecimento de equilíbrio, entender a energia do Qi. A energia do Qi é a energia que circula no nosso corpo. Sabe quando você se emociona vendo uma coisa que vai numa viagem, vê um músico que você gosta, um filme, e no final você se emociona e fica arrepiada? Então, isso aí é a circulação rápida da energia do Qi, limpando os seus meridianos de energia. E você se sente com mais disposição. Todo mundo que se emociona fica com mais disposição. Então, a gente coloca isso também na prateleira dos conhecimentos da medicina do Oriente. Arrepiar, se emocionar é produzir energia. Isso aqui, inclusive, é mais uma bússola energética. A gente vai catalogando as bússolas, porque ao longo do tempo eu exerço um trabalho de coletânea do que aumenta a nossa energia. Só nessas últimas semanas, a gente já está descobrindo mais algumas. Então, a vivenciar a experiência da emoção é aumentar a sua energia. Se emocionar, sentir os pelos arrepiarem, é aumentar a sua energia. Essa sensação é muito boa, que dá muita energia, muito poder. Outra questão que aumenta a energia é quando você se sente reconhecida, quando alguém te apoia, quando a pessoa, você está sentindo dor no corpo, está com problema e a pessoa quer te ajudar de coração, de verdade. Então, você sentindo isso, a empatia do outro, a tua energia aumenta. Receber empatia também aumenta. Então, liberação de emoção também é aumentar a energia. Agora, imagina, você está ali numa situação em que você foi desrespeitada e você resolveu se posicionar. E você se posicionou bem, você colocou ali o seu valor na frente da outra pessoa, e você viu nos olhos da outra pessoa que ela te valorizou, que o meio que estava em volta te valorizou. Você liberou emoção, aumentou a sua energia. Muito bom, tudo a ver. Isso é uma bússola energética também. E é exatamente esse tipo de comportamento que aumenta a energia que você precisa para praticar os exercícios energéticos que ajudam você a melhorar a sua dor no corpo. Então, eu fui seguindo essa trajetória da minha construção, da minha formação, passei por esse período aqui da formação em medicina chinesa. E também, é claro, né, aprendi o conhecimento da acupuntura, toda essa questão. Vou falar um pouco sobre isso, sobre a minha particularidade, mas é preciso mostrar a trajetória que eu passei para chegar aonde eu cheguei no nível do mestre. E o nível do mestre é um nível que você consegue transformar a vida das pessoas de forma integral e com toda a consciência do que você está fazendo. Porque quando a gente se forma em acupuntura, em medicina chinesa, a gente quer fazer o negócio certo, mas sempre fica aquela, será que eu posso fazer melhor? Ainda não, acho que não tenho essa experiência toda. Então, passei por tudo isso. Agora que eu posso dizer que eu estou aqui para dar a vocês um conteúdo de longevidade, de qualidade de vida, de energia, menos dores, porque exatamente essa é a nossa proposta. Então, eu falei de duas fases, e que antes de eu me tornar mestre, eu fiz formação em educação física, formação em medicina chinesa, e depois entrei na terceira fase, que é a fase dos exercícios orientais.
Aqui em Niterói, tive o prazer de conhecer um mestre chamado Sérgio Vilas Boas, um mestre de Tai Chi Chuan, que trabalha com a medicina do movimento. O Tai Chi Chuan é um movimento que você aproveita o ar, a energia do ar, com movimentos lentos, e exatamente essa movimentação lenta, que não parece, gente, mas fortalece demais o corpo. O corpo fica muito forte quando você faz Tai Chi Chuan, porque você agrega energia, respira profundamente, trabalha o teu corpo todo. E ali, no meio disso, ele promoveu um treinamento de Qigong, que é uma técnica que é mais fácil ainda do que o Tai Chi Chuan e tem o mesmo efeito. São exercícios simples que você puxa a energia do ar, fortalece o teu corpo e aumenta a sua energia, deixa o corpo sem dores e aumenta demais a sua expectativa de vida. Então, eu passei pela experiência do Qigong, eu me graduei em Qigong e comecei a entrar em contato com outros mestres de outros países, através pela internet, para trocar conhecimento, para trocar informações, e foram muitos anos assim, fazendo isso, foram mais de 10 anos, e depois eu fui trabalhar com isso também. Eu comecei a trabalhar, e aí comecei a trabalhar com Qigong, né? Eu saí da academia, só comecei a trabalhar com acupuntura, com shiatsu e com Qigong. E foi ali que foi chegando a fase da formação do mestre. E essa fase, ela se consolida quando você aprende uma palavra que eu considero extremamente desafiadora e difícil de pôr em prática, que é o foco. Assim, na verdade, são mais de uma palavra. É foco, disciplina, olha só, disciplina, foco e meta. Ser capaz de concluir metas, objetivos. Então, esse, para mim, foi o último desafio antes da formação do mestre. E eu precisava provar isso. Tudo bem, eu tive algumas experiências da minha vida mais pregressa. Quando você vai se formar na faculdade, você tem que fazer uma coisa chamada monografia. Então, é um trabalho que tem início, meio e fim. E aí, você concluindo, você fecha uma meta. Mas só que, quando você está na faculdade, é a duras penas, né? Vários encontros com o professor, mais de um ano. Não é uma coisa assim tão assim, disciplinada assim, não. Tem momentos que você para, depois retoma. Mas, assim, a fase que me colocou à prova, na formação final, antes de colocar minha posição de mestre, foi escrever esse livro aqui, A Cota do Dia, um guia para se viver mais. É um manual de longevidade, um manual de qualidade de vida, totalmente baseada no conhecimento do Yin e do Yang. É um livro que mostra que a cada dia que você vive, existe um limite de pensamentos, um limite de movimentos e um limite de emoções.